Meus irmãos, graça e paz. Estamos hoje no nosso quarto dia de leitura bíblica. Hoje nós vamos partir para a segunda parte do livro de Gênesis, a parte inicial, não é, do povo de Israel, do nascimento do povo de Israel, partindo de Abraão. Então, Gênesis capítulo 12 se inicia com a chamada de Abraão. Abraão, filho de Terá, né, nasceu em aproximadamente 1948 a.C., algumas gerações depois do dilúvio. Né? Abraão cresceu em um ambiente bastante interessante na terra de Ur dos Caldeus, uma região chamada de Crescente Fértil. Né? Essa região da Mesopotâmia, hoje ali próximo ou na região do Iraque, era uma região extremamente importante, pois é conhecido como o berço da civilização, né, o berço do sedentarismo, né, onde o povo começou a se estruturar de maneira muito abrangente como um povo sólido em uma terra só, também como o berço da escrita, da agricultura. Então Abraão cresceu em um ambiente extremamente favorável para um grande líder. Né? E quando Deus fala com Abraão, nós temos primeiramente uma ordem seguida de uma promessa. Né? A ordem de Deus é: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. E a promessa é: e eu te abençoarei. Né? Far-te-ei ou farei de você uma grande nação. Então, a chamada de Abraão era baseada nisso: uma ordem e uma promessa. E Abraão, ainda no capítulo 12, ele nos traz algumas características de um adorador. No versículo 7, né, quando ele chegou ali em Moré, diz que ele edificou um altar ao Senhor. Partindo dali, ele vai agora no versículo 8 do capítulo 12, ele chega próximo a Betel e ele edifica um novo altar ao Senhor. Então Abraão se mostra de fato um verdadeiro adorador. Continuando ainda no capítulo 12, o texto vai nos tratar de alguns erros de Abraão. Versículo 10, o texto vai dizer que havia fome na terra. E Abraão, ele não busca ao Senhor. Ele toma a decisão de partir ao Egito. Né? Então esse foi o seu primeiro erro. Né? O seu segundo erro, ele traça um plano mentiroso. Né? A Sarai, sua esposa, era uma moça muito bonita, uma jovem muito bela, e ele teme por sua vida, então eles traçam um plano: olha, você é minha irmã, então vamos dizer que você é minha irmã, não é minha esposa, para que eles usam de benefício para comigo por causa de ti. Então nós vemos que o homem, embora fosse um homem adorador, um homem de fé, também comete alguns erros. Nós temos aqui uma lição muito prática. Né? Então, Abraão, naquela situação no Egito, Sarai, sua esposa, é tomada dele. Então, o Senhor Deus desce com mão forte ali no Egito, né, para livrar Abraão, sua esposa, e Abraão acaba saindo do Egito com fazendas porque Deus teve que intervir naquele local. Capítulo 13, o texto vai nos narrar, né, a separação entre Abraão e Ló, ou Abrão ainda, né, Abrão e Ló. Lembramos que quando Deus chamou Abraão, falou: olha, sai da sua terra e da tua parentela. Mas ele leva o seu sobrinho Ló, né, em algum outro texto vai dizer filho Ló, porque o seu irmão já havia morrido, né? Ló era aí o seu considerado como seu filho, então Abraão acaba levando a Ló, mas chegou um momento que não davam para os dois habitarem juntos. E Abraão diz: olha, faça o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para o norte, eu vou para o sul, você escolhe para onde você quer ir. Então Ló levanta os olhos, vê campinas muito verdes, um lugar bonito, e ele parte para a região de Sodoma. Bom, capítulo 14 do livro de Gênesis, o texto vai nos narrar a primeira menção de uma guerra. Era a guerra dos 4 contra os 5 reis. Então, a região de Sodoma fazia parte dos 5 reis que eram ou estavam a serviço de um rei maior. Né? E no versículo 4 diz que eles decidiram se rebelar contra esse rei, e aí eles entram em confronto. Nesse confronto, a região de Sodoma, os 5 reis acabam perdendo e Ló é levado cativo.
Então Abraão, ele fica sabendo dessa situação, ele separa dentre os nascidos em sua casa 318 homens, e eles partem para a batalha, e diz que à noite ali eles se levantaram, e Deus deu vitória a Abraão, né? E notemos que o rei de Sodoma disse, olha, me libera as pessoas, falou para Abraão após a vitória, olha, me libera as pessoas e fica com os bens, né? Mas Abraão, ele de fato tinha sua confiança em Deus. Ele falou, olha, o que é seu, eu não quero nada do que é seu. O que é seu, para não dizerem, olha, o rei de Sodoma enriqueceu a Abrão. Vemos que Abrão era um camarada de muitos princípios, né? Dentre esses, era um cara muito leal àquilo que acreditava. Continuando ainda capítulo 14, o texto vai nos narrar um novo personagem chamado Melquisedeque, o rei de justiça. Né? Esse era um rei de Salém, e conforme Hebreus capítulo 7, versículo 3 vai dizer, olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio nem fim de dia, semelhante ao Filho do Homem. Então, Melquisedeque, ele é uma figura de Cristo, né? Ele é rei, ele é sacerdote, então é uma prefigura de Cristo. Nós não temos base sobre a sua origem, conforme o autor aos Hebreus comenta. Então, nós temos aqui um personagem bastante interessante. A nossa leitura bíblica ainda ela acrescenta, né, Provérbios capítulo 1. E vamos dar uma breve introdução do que é o livro de Provérbios. Tá? Provérbios não são frases de efeito, né, como a gente está bem acostumado a dizer alguns provérbios aqui em português, mas o caráter principal de Provérbios está listado nos seus primeiros versículos. O versículo 4, eu vou pegar uma tradução um pouco diferente do que nós estamos acostumados, diz, esses provérbios darão juízos aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Então, provérbios, eles são princípios de vida, são lições de vida, né? De um ancião, de um mestre a um pequeno aprendiz. Então, a base de Provérbios é justamente essa, são lições de vida ao incauto ou ao jovem. E no capítulo 1 de Provérbios ainda, nós vamos ter algo muito semelhante ao que nós estudamos ou que lemos em Salmos capítulo 1. Olha o versículo 10, diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Os primeiros versos de Salmo 1. Depois ele continua. Versículos 28 e 29 dizendo, olha, vocês clamarão a mim. Vocês vão me buscar, mas eu não vou atendê-los. E o versículo 29 vai finalizar dizendo por que Deus não iria atendê-los. Porque eles desprezaram, eles recusaram o conhecimento do Senhor. Então, nós temos no livro de Provérbios aqui várias lições. E no capítulo 1, algumas extremamente importantes. Meus irmãos, essas são as nossas meditações do dia de hoje. Espero ter auxiliados. Não esqueçam de curtir, comentar ou compartilhar se fizer sentido. E que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus.